As doenças mentais, elas são uma combinação de causas que as produzem. Em primeiro lugar, você tem uma porção genética, uma coisa que é passada de pais para filhos, que vão deixar uma pessoa suscetível a desenvolver uma certa doença. Tragédias e eventos cotidianos mais relevantes emocionalmente para a pessoa podem levar à expressão dessa carga genética. O que eu quero dizer? Uma pessoa tem a genética para a depressão e é submetida a um estresse muito grande, por exemplo, da perda de um ente querido de uma forma brusca. Essa pessoa vai adoecer, supondo que ela nunca tivesse adoecido com depressão, por causa dessa interação da parte genética com a parte ambiental. Um problema da vida, um problema externo, levando ao adoecimento mental. Isso é possível porque o cérebro sofre a influência dos estresses que passamos pela vida fora. A criança, ela é influenciada por diversos problemas, né? A criança pode ter dificuldades em seu desenvolvimento psicológico por diversas causas diferentes. Por exemplo, são problemas muito sérios a questão do abuso, da violência física, sexual, verbal, o problema também da negligência, que é a falta de afeto, de carinho por parte dos pais, da família e daí por diante, bem como diversas outras motivações para problemas com a criança. A desestruturação da família, uma família desestruturada, vai produzir, obviamente, essas dificuldades psicológicas, né? Em questão de autoestima, até mesmo de escolha de um caminho. Se os pais não fornecem um modelo que vai levar uma escolha do melhor caminho para a vida da criança, ela vai ter que achar essa escolha de alguma forma, esse caminho de alguma forma, sem orientação. Isso, obviamente, pode trazer diversos problemas para a carreira, para os relacionamentos futuros da criança e daí por diante. Eu não acredito que seja a veiculação de imagens, de notícias que vai causar a notícia. Isso não acontece, né? Agora, outra questão é o tratamento que se dá aos temas. Se for um tratamento mentiroso, um tratamento que leva a certas conclusões por parte do espectador que não dizem respeito à realidade, isso pode influenciar as pessoas. Tratar o criminoso como uma pessoa boa, que está fazendo algum trabalho bom para a sociedade, isso é um erro, né? Induz pessoas com menos discernimento a cometer o mesmo erro, de acreditar que um marginal é uma pessoa que está fazendo algum serviço para o bem comum, que ele está fazendo aquilo ali por causa de uma revolta contra a sociedade. Isso é mentira. O marginal está roubando porque ele acha que é mais fácil assim do que trabalhar. Ele está matando porque ele acredita que não vai ser punido e também que a vida humana não tem muito valor. E ele está estuprando porque ele acha que ele tem esse direito de estuprar e que ele gosta de fazer aquilo. Não foi a sociedade que mandou ele fazer isso, não. Ele está fazendo isso apesar de viver numa sociedade que cobra dos cidadãos um conjunto segmento, um conjunto de regras. O que eu quero dizer sobre isso? Para viver numa determinada sociedade, a pessoa tem que se submeter àquelas regras. Isso é um contrato que os cidadãos firmam com seu país. Eles firmam esse contrato com o país através da eleição dos políticos que vão fazer as leis. Quem vai contra as leis está quebrando um contrato social e, desta forma, é um marginal para a sociedade. A terceira idade, ela pode ser vivida de uma forma positiva ou negativa, né? Se a pessoa não tem estrutura social, familiar,
E diversas, né? Você não teve oportunidade de se preparar, né, para aposentar-se, daí por diante, terceira idade pode ser vivida como uma fase ruim. Por outro lado, estatisticamente, você não tem uma explosão de doenças mentais comuns do jovem na terceira idade, por exemplo, a depressão. Não existe uma explosão dessa doença. A terceira idade convive com doenças típicas do envelhecimento. Você vai ter mais incidência de doença de Alzheimer, por exemplo, porque essa é uma doença relacionada ao envelhecimento cerebral, principalmente.